Olá, estamos então no nosso estudo número 6. E o tema do nosso estudo é progredir como peregrinos, mas eu quero mudar aqui o tema. Não tem mais volta. Esse é o tema de hoje, não tem mais volta. Você já fez alguma coisa boa ou não tão boa e que você pensou, puxa vida, não tem mais volta, não tem como voltar? Pois é, eu vou ler um texto que é um dos textos mais polêmicos de Hebreus e eu tenho certeza que tanto você quanto eu, há um tempo atrás, quando nós lemos esse texto, nós percebemos uma certa ousadia do autor de falar que uma vez que fomos iluminados, uma vez que conhecemos a graça de Deus e caímos ou deixamos, não tem mais volta. Será que é isso mesmo? Então, vamos para o texto. Hebreus 6, do verso 1 ao verso 8. Diz assim: deixemos o nível primário do ensino a respeito do Messias e caminhemos na direção da maturidade. Que não lancemos novamente a base do arrependimento das obras mortes e da fé em Deus, do ensino sobre batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do julgamento eterno. Assim faremos se Deus nos permitir. Agora presta atenção aqui no verso 4. Pois, tendo as pessoas sido iluminadas, quando provaram do dom celestial e tiveram participação no Espírito Santo, e provaram da boa palavra de Deus e dos poderes da era vindoura, é impossível renovar novamente seu arrependimento se caíram, já que estão crucificando o Filho de Deus ainda outra vez por conta própria e o expondo ao desprezo. Veja, quando a chuva cai com frequência sobre a terra e a terra absorve e produz colheita proveitosa para as pessoas que a cultivaram, a terra participa da bênção de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, não serve para nada e não está longe de ser amaldiçoada. No fim, o que acontece é que essa colheita será queimada. Que texto polêmico! Que texto polêmico! E quantas pessoas, ou se de repente já se deparou com um estudo que fala assim: olha, meu irmão, se você conheceu a graça de Deus, se você provou do Espírito Santo, você teve experiência com Deus e você caiu, não tem mais volta. Vamos entender um pouquinho esse texto, se é realmente isso. Primeiramente, o autor, ele muda de assunto repentinamente, né? Então, você está numa conversa está fluindo, de repente, olha, mudando de assunto, eu lembrei de uma coisa aqui, eu quero alertar uma coisa. É o que acontece aqui com o autor de Hebreus na sua repreensão em relação ao povo. A repreensão do autor de Hebreus não é pela falta de capacidade de entendimento, alguma coisa cognitiva, o povo não está entendendo o evangelho, não. O que aqui tem a conotação do texto é mais ou menos aqueles que têm a capacidade de conhecer o Evangelho, de viver o Evangelho, mas não fazem. Por falta de vontade, por preguiça, ou por alguma questão assim de eu estou um pouco desanimado, eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu posso. É mais ou menos esse contexto que o autor de Hebreus está falando. Não está sobre a capacidade cognitiva ou alguma questão se a pessoa tem mais estudo ou menos estudo, não. Aqui está dizendo sobre a disponibilidade em viver o Evangelho. Mas aqui, nesse texto, é bem interessante que essa advertência ela é intensa porque muitos estão pensando dessa forma e estão correndo perigo de se afastar de Cristo. E na comunidade de cristãos judeus, que essa carta é destinada, está acontecendo com algum grupo que está não está aguentando a perseguição, o sofrimento autêntico daquele contexto e não está, de certa forma, cumprindo o Evangelho, não está vivendo o Evangelho. Mas aqui, o que o autor está falando, né, está destacando, é sobre uma questão chamada de ignorância, né, que os cristãos deveriam crer a despeito de Deus, da obra que Deus fez através de Jesus, mas não estão fazendo. Então, o autor acusa eles de serem lentos na sua vivência cristã. E o diagnóstico que o autor fala aqui é que eles não estão prontos para a comida da verdade.
E que comida da verdade é essa? Que comida que é essa que eles não estão preparados? A ponto de o autor chamá-los de bebês espirituais. Vamos entender aqui. Você sabe que todos nós aprendemos a falar, em certa medida, alguns com 1 ano, outros com 2 anos, outros com 3 anos. E aprendemos a falar e também aprendemos a ler, né? Aprender o abecedário. A, B, C, D e as conjugações verbais, L mais O, Ló, Lá, Lé, Li, Ló, Lu. Então, tudo isso nós aprendemos na escola. A partir do momento que nós aprendemos esses recursos elementares, a gente não está pensando o tempo todo em conjugar essas palavras. Acabei de falar a palavra, P-A-L-A-V-R-A. Não, está no automático. É mais ou menos essa ideia que o autor está falando quando nós somos alcançados pela graça de Deus. Nós começamos a aprender o abecedário, nós começamos a engatinhar, a comer, e isso se torna automático. Não é uma coisa o tempo todo que você está pensando na conjugação das palavras, na conexão das palavras. Que verbo é que eu estou usando? Pretérito perfeito, imperfeito? A não ser que a gente faça uma análise do que estamos falando. Mas no nosso dia a dia, na nossa vida, nós não estamos pensando nisso. Estamos agindo automaticamente. Estamos falando, estamos lendo. Então, é isso que o autor está falando. Está percebendo que tem algumas pessoas que não estão aprendendo a falar, com dificuldade de ler, e aí começa a questionar o que está acontecendo com essas pessoas. E aqui a ideia não é você ignorar as pessoas e jogar assim, olha, não aprendeu, vamos jogar fora, não. O que você faz numa classe? Eu sou professor, já dei aula para educação infantil, para ensino fundamental e médio, mas ali, quando a criança está tendo dificuldade, a gente fala assim, esse aí não tem jeito. É assim? Não. Quando nós entendemos a graça, nós olhamos para essas pessoas que estão com essa dificuldade e nós começamos a caminhar juntas. Nós começamos a ter uma vivência em discipulado com essas pessoas para elas aprenderem a falar, a viver o Evangelho. Mas o autor está dando um diagnóstico. Tem alguns que estão com dificuldade. Mas o que de fato é esses alimentos que eles estão tendo dificuldade de comer, né? Como? E a pergunta aqui é o que acontece de certa forma quando eu me torno cristã e quando eu começo a falar, a balbuciar o Evangelho, eu começo a fazer as conexões das palavras, o que acontece? Primeiramente, eu sou iluminado. Quem me ajuda a falar a linguagem do Evangelho é o Espírito Santo. Segundo lugar, eu provo o dom celestial, é o dom de Deus, é o presente gratuito de Deus, sem esforço nenhum. O único esforço é você se entregar a Deus. Terceiro, a pessoa se torna coparticipante do Espírito Santo. O Espírito Santo é o teu companheiro o tempo todo te ensinando a linguagem do Evangelho. Em quarto lugar, a pessoa prova da boa palavra de Deus e experimenta os poderes da nova aliança. E quais são esses poderes? O Hadouken? Não é o Hadouken não. É o poder sobrenatural dos super-heróis? Não. É o poder de viver o amor de Cristo. E distribuir esse amor, e dar esse amor gratuitamente às pessoas. Nós fomos alcançados pelo amor de Cristo e dessa forma nós vivemos em comunidade e disseminamos o amor gratuito, o amor de Cristo. Então, não tem mais volta. Não tem mais volta. Se você aprendeu a falar, se você aprendeu a ler, não tem mais volta. É claro, aqui numa situação, se acontecer uma amnésia, mas aqui não existe amnésia do Evangelho. O que existe é, se você aprendeu, se você provou do dom celestial, se você foi transformado pelo Espírito Santo, não tem mais volta. Não tem mais volta. E aqui, vamos para a parte mais polêmica para fechar essa nossa reflexão, que é um pouco mais longa, porque o texto é complicado. Voltando lá para Hebreus 6, diz assim: é impossível reconduzir ao arrependimento. É impossível dar um segundo arrependimento. A quem? A quem? Aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Ou seja, esses não voltam ao segundo arrependimento. Precisa só de um arrependimento. Precisa só de uma morte. Precisa só de uma ressurreição.
Cristo não precisa fazer 50 obras, basta uma obra por aqueles a quem Ele deu a sua vida. É impossível reconduzir ao arrependimento a essas pessoas. E é impossível essas pessoas, depois que experimentaram tudo isso, caírem. Porque se acontecer, eles estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, sujeitando a desonra ou o ridículo Filho de Deus. Ou seja, não tem mais volta. Se você conheceu a graça, experimentou a graça, se você sabe o abecedário do Evangelho, se você está vivendo, mesmo que falhando, né? Às vezes no Evangelho existe problemas de linguagem, nós fumo, nós vai, mas as pessoas estão entendendo, e à medida que você vai aperfeiçoando e o Espírito Santo vai transformando a sua vida, você se torna impossível àqueles que forem iluminados passar por um segundo arrependimento, por uma segunda morte. Cristo morreu apenas uma vez pelos seus. Por isso que aqui a interpretação que geralmente as pessoas entendem é que é impossível aqueles que fizeram tudo isso e caírem, né, dando a ideia de que esses que experimentaram caíram. Então é impossível. Não. Esses que experimentaram, eles tropeçam, eles caem. Mas Deus sustenta com a sua graça, Deus sustenta com a sua misericórdia, Deus sustenta com a sua mão poderosa. É isso que o texto diz. Por isso, não tem mais volta. Agora, você conhece a Cristo? Agora, você tem experimentado desse amor? Não. É o momento. O que você precisa fazer? Você precisa orar, você precisa entrar na presença, como nós vimos no estudo passado, no Santo dos Santos, com ousadia e derramar o teu coração e confessar o teu pecado, porque certamente você vai fazer parte desses que não tem mais volta, certo? Então é isso, que Deus abençoe e até o próximo estudo.